E aí, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Braga, do canal Bruno Braga. Eu comecei como inteligência social, mas eu abri muito conteúdo e estou falando sobre gestão empresarial, marketing digital, também inteligência emocional, vários assuntos periféricos e até hype. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Chegou um momento que eu entendi que se eu não fortalecer a minha marca pessoal, a minha empresa também não cresce. Hoje em dia, as empresas precisam de um rosto, uma cara. Tá aí o exemplo do João Adib da CIMED. Ele está botando a cara, está sempre proporcionando, tem muitos vídeos dele, muitos cortes, e a empresa acaba ficando conhecida. Vamos pensar da seguinte forma: o nome disso aqui é branding. Tá? Existe o marketing digital e o branding. O branding, no caso, é a marca pessoal. No meu caso aqui, eu estou fazendo a marca pessoal de mim mesmo, porque eu sou o proprietário da empresa. Tá? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de marketing. Lá eu faço processos comerciais e eu me associo à gestão de jornada de compras. Eu vou explicar isso aqui no meio do caminho. Tá? E quantas empresas de farmácia, indústrias farmacêuticas você conhece? Quem são os donos? Mas eu tenho certeza que você conhece o João Adib. Talvez de nome não, mas os produtos estão sempre associados. Agora, então, com o Toguro, e ele trouxe o tal sabor energético, ele foi contratado como head de marketing da CIMED. Então ele está nesse ramo de marketing cada vez mais proporcionando a marca pessoal da empresa. E aí o João Adib teve a ideia brilhante de ir além da própria imagem dele, da família dele, e contratar um cara que está no hype. No caso é o Toguro. Nisso tudo, a CIMED, que é uma indústria farmacêutica, ela cresce. Engana-se quem acha que eles vendem só remédio. Tá? Vende muitas outras coisas, é uma indústria farmacêutica, eles estão sempre se adaptando ao mercado. Mas o que eu quero trazer agora é o seguinte: a marca pessoal pode ser fortalecida da seguinte forma: você precisa mostrar seu rosto, ou mostrar o rosto de alguém da empresa. Precisa de alguém ali para falar em nome da empresa. Esse é o pensamento do branding, tá bom? Vou dar um outro exemplo que não necessariamente usa uma imagem de uma pessoa, mas usa de várias. A empresa Red Bull. Se você parar para observar, eles não vendem diretamente o energético deles, a bebida. Eles fazem muitas propagandas de esporte radical e bota lá no avião, na prancha, no helicóptero, a marca Red Bull. Então eles estão fortalecendo ali cada vez mais o branding deles, entendeu? Hoje eu vou falar sobre gestão empresarial. Por isso que eu estou discorrendo sobre esse assunto aqui. Provavelmente eu vou ter que discorrer essa. Vamos chamar de aula. Vou ter que discorrer essa aula aqui em mais de uma, porque o que eu quero trazer tem mais de uma página. É o seguinte: são 5 páginas que eu vou resumir para você de uma gestão, planejamento estratégico. Carnaval basicamente acabou. Dizem as más línguas que o Brasil só começa a partir do carnaval. Eu, particularmente, discordo. Como um bom carioca, bom mesmo, uh, sai na frente quem faz diferente. Até rimou. É basicamente assim: enquanto a manada está lá fora, em bloco, fazendo diversas coisas que não tem relação diretamente com o futuro de ambição, trabalho, profissional, cada um faz o que quiser da sua vida. Não tem nada a ver com isso. Mas não pode reclamar da vida que se tem. E você tem que construir a partir do hoje onde você quer chegar, certo? Então não pode se perder. Estamos aí em final, basicamente em final de fevereiro. Não se pode perder praticamente 2 meses com o argumento de que o Brasil só começa depois do carnaval, porque está acabando agora, final de semana. Uh, e agora? Agora que as pessoas vão começar a fazer metas, vão começar a trabalhar, vão começar a fazer. Não, esse é um pensamento errado.
Então, as empresas, aqui no Rio de Janeiro principalmente, que têm profissionais como eu e muitas outras pessoas que eu conheço, saem na frente porque demonstra responsabilidade, disciplina e um propósito maior, que vai além do entretenimento durante uma semana. Para quem diz que o carnaval, o Brasil só começa economicamente a partir do carnaval, são 2 meses. Então, cara, não existe isso. Tá? Basicamente, Natal para, Ano Novo também se arrasta, todo mundo está com suas famílias, os empresários estão se dedicando às suas famílias corretamente, mas a partir do Ano Novo até o Carnaval não se pode parar. E é o momento ideal para iniciar um novo ano na empresa, levantando um planejamento estratégico da própria empresa. Eu vou explicar isso aqui ao longo da aula. Realmente vou precisar de mais tempo, porque só essa introdução aqui já te fazer entender. Você já levou um certo tempo, né? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa de mercado para iniciar um planejamento estratégico de uma empresa de regularização de imóveis e obras, tá bom? E o que eu vou trazer aqui? O que é planejamento estratégico? Aqui eu estou falando de não só marketing, mas vendas também, processos comerciais, branding, marca pessoal. Da mesma forma que eu estou fortalecendo a minha marca pessoal, porque eu tangencio através da minha empresa, a dona dessa empresa também faz um trabalho muito bom de branding na empresa dela, e para a empresa dela precisa de um planejamento estratégico, nível estratégico, tático, operacional. O topo da pirâmide é a própria dona, nesse caso aqui. E quais são as estratégias que ela pode usar em questão de vendas, processos comerciais e marketing, para que ela saia do operacional, executando o tempo todo, tudo, o eu presa, e ela suba realmente no estratégico, para que ela consiga delegar no tático, ou supervisores, gerentes, e também no nível operacional, que são os executores do serviço da atividade. É o que se chama a ponta de lança, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui. Eu vou ler um. Eu vou ler o texto. Eu vou tentar gravar a tela. Depois eu vou tentar jogar direto no vídeo para você me acompanhar também, tá bom? Se eu não conseguir, você vai me ouvir de qualquer forma, não tem problema. Então vamos lá. Primeiro eu faço uma visão geral do setor. O que é o setor? O nicho que ela trabalha. Então aqui tem uma regularização de obras imóveis. A empresa dela é disso aqui. Eu não sei se eu estou autorizado a falar o nome da empresa dela, mas provavelmente depois, se ela assistir esse vídeo aqui, ela vai pedir para colocar a descrição e eu coloco. Mas por enquanto, eu vou manter somente como nicho, sem especificar a empresa. E qualquer empresa que estiver assistindo isso aqui tenha relação com esse tipo de trabalho, também se enquadra. Você pode usar as mesmas estratégias, tá bom? Descrição do mercado. O setor de regularização de obras imóveis na construção civil, ou seja, você de construção civil também aplica isso aqui, tá bom? Refere-se ao conjunto de serviços que garantem a conformidade legal e urbanística de propriedades e projetos imobiliários, abrangendo desde a documentação inicial até a aprovação final por órgãos públicos. A parte de documentação também é importante. Tem profissionais dessa área aqui que só fazem a parte operacional básica, mas e alvará? E licença? Se for o caso de algum aluguel de um comércio, por exemplo, precisa de uma autorização. As empresas precisam fazer isso aqui. Essa empresa, dessa profissional, minha amiga, ela faz. No Brasil,
onde o foco principal dessa análise se concentra devido ao contexto linguístico e regulatório. O mercado é impulsionado pelo déficit habitacional estimado em 6 milhões de unidades. Muita coisa. Isso aqui é um dado do IBGE, Fundação João Pinheiro, 2023. É recente. E pela necessidade de formalizar áreas irregulares em centros urbanos. Ou seja, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nós temos no centro urbano muitas áreas que não são regularizadas. Por que será? Muita favela. Como é que vai regularizar um prédio que tem 5 andares? Sabe-se Deus como é que eles conseguem fazer isso? E obviamente que não é regularizado. Entendeu? Então, não estou dizendo que esse serviço aqui vai servir especificamente para a área de comunidade, mas tem várias outras áreas, inclusive rural, não só urbano, que não são regularizadas. Esse trabalho atinge esse público-alvo. Tá bom? Você está entendendo bem aonde eu quero chegar, né? O tamanho do mercado é substancial. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a BRELP, e relatórios do Ministério das Cidades, o segmento de regularização fundiária urbana, REURB, instituída pela lei e tal, não sei o que importa. Movimentou cerca de 15 bilhões em 2022, com um crescimento anual de 12% impulsionado por programas como Minha Casa Minha Vida. Cara, olha só, esse mercado aqui movimentou em 2022 15 bilhões. Ou seja, tem campo para trabalho disso aqui. É só você executar da forma certa. Como que você vai executar da forma certa? Planejamento estratégico. Você vai conseguir chegar nos teus clientes que realmente estão interessados. Imagina alguém que está passando na rua, aleatoriamente. Eu estou passando na rua, aleatoriamente, não uso óculos, fiz a cirurgia refrativa, e alguém me entrega um panfleto de ótica. Para quê? Não serve, entendeu? Então, ele está querendo ou não, são centavos ali, mas imagina quantas pessoas que a empresa está entregando o panfleto e está perdendo dinheiro. Compensa mais fazer tráfego pago de anúncio digital. Diretamente no Facebook, Instagram, Google, TikTok, várias outras redes. E ali o algoritmo já captou, de alguma forma, que aquela pessoa pode ter um interesse em ótica, seja qual for o serviço. Entendeu? Essa é a lógica. Então vamos trabalhar de forma inteligente. Né? A segmentação inclui regularização de imóveis urbanos, foco em títulos de propriedade e averbações para moradias irregulares. Exatamente o que eu falei antes, né? Tem muito imóvel irregular e aqui atinge os imóveis irregulares para regularizar ele. Senão toma multa, tem uma série de problemas que pode desencadear com isso aqui. Tem imóvel que, por exemplo, não, não paga IPTU por conta da época dele, mas como fizeram obra de expansão, ele deveria pagar e não está regularizado. É um exemplo. Licenciamento e aprovação de projetos envolve alvará de construção, é o que eu falei, licenças ambientais, construção em área de reserva ecológica e aprovações técnicas por prefeituras e órgãos como o CONAMA. Consultoria e legalização documental. Ela faz consultoria também. Inclusive, ela dá aula para profissionais que fazem esse trabalho aqui. Isso aqui é um trabalho técnico. E, além de ela exercer a parte técnica, ela forma outros técnicos, possivelmente para trabalhar com ela. Esse é o tipo de negócio que você se vê sozinho, na parte operacional, você quer subir o nível para o estratégico, você só sobe para o tático e o estratégico, e contrata outros profissionais que você mesmo formou no teu modelo de trabalho para trabalhar com você e se expande. Você ganha escala no trabalho. O trabalho técnico, hoje em dia, pode-se dizer que é o ouro de 2026. Já passou a época de pandemia que todo mundo começou a fazer trabalho digital e teve muita gente que ganhou dinheiro. Hoje, ainda se faz dinheiro, mas
Trabalho técnico, muita gente não quer fazer, porque o eletricista está ficando velho e vai morrer. O encanador também, o cara que bota o ar-condicionado, por aí vai. Serviços que têm mão de obra física, de força, que não seja digital, resumindo, eles têm uma tendência a ter um crescimento e uma valorização para ganhar mais dinheiro. Esse aqui é um trabalho de, que pode-se dizer, manual. Ele está adaptado para o digital porque tem formação de outros profissionais, mas ele é totalmente manual e tende a ter uma valorização extrema. Quem quer fazer isso aqui? Né? Características principais: alta dependência de burocracia pública, sazonalidade ligada a ciclos eleitorais, aumenta em anos de gestão municipal e regionalidade intensa, no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro tem muita procura disso aqui. Representa 45% do volume. No Norte e Nordeste, foca em assentamentos informais. Para quem é do Norte e Nordeste, foca em assentamentos informais. Nuances. Em regiões metropolitanas como São Paulo, a ênfase é o retrofit de edifícios antigos. Não conheço, mas o pessoal de lá provavelmente conhece. Em áreas rurais, periurbanas, deve ser área tangencial, né, perto do urbano. A ênfase é o retrofit em áreas. Não, desculpa. Em áreas rurais, urbanas, em glebas irregulares. Mudei um pouquinho a posição aqui dos objetos, porque uma lâmpada desligou, cara. Aí eu tive que pegar, carregar, ligar ela, mas deu tudo certo. E continuando, você provavelmente nem percebeu essa mudança aqui, mas para mim durou uma eternidade, porque eu demorei a fazer isso aqui. Eu vou falar sobre o modelo de negócio da empresa. Isso aqui tudo já faz um planejamento estratégico, porque eu estou estudando aqui o mercado. Eu estou fazendo o que se chama de benchmarking. Eu não preciso citar outras empresas aqui. Estou tentando entender a amplitude do mercado. O que se faz em cada área, quanto se gastou durante um ano. Isso aqui, claro, que é 2022, mas teve uma crescente. Então vamos lá, modelo de negócios. Empresas nesse setor operam majoritariamente como consultorias especializadas, escritórios de engenharia, advocacia imobiliária ou firmas híbridas de arquitetura e direito, gerando receita por meio de honorários por projeto. Modelo fee-based. Exatamente. Eu já vi gente desse ramo aqui trabalhar por honorários realmente, né? Semelhante ao advogado. Tem escritório, eles fazem consultoria, mas também fazem o trabalho direto. Ou pacotes fixos por etapa de regularização. O cliente precisa de várias coisas e ele tem uma esteira de produtos, esteira de serviços a serem prestados, e conforme o cliente vai precisando de uma coisa ou outra, vai incorporando em um pacote, entendeu? A estrutura típica desse negócio inclui receita principal, 60 a 70% de projetos pontuais. Isso corresponde a, um exemplo, 5 mil a 50 mil por imóvel, dependendo da complexidade. Essa é muita coisa, hein? Aí você pega aqui o imóvel de 50 mil, tira 70%. É muita coisa. Do projeto, tá? Não do imóvel. O projeto custou 50 mil, então você tira uma porcentagem ali e é o que a receita principal desse tipo de empresa ganha. 20 a 30% de contratos recorrentes em construtoras ou incorporadoras para portfólios inteiros. Operações, equipes multidisciplinares, engenheiros, arquitetos, advogados e topográficos. Esses são os profissionais que podem trabalhar nessa área aqui. Geralmente eu vejo muito técnico também de edificações, que é ligado à construção civil. Mas engenheiro também. Imagina, engenheiro civil não vai ficar fora disso aqui, não tem como. Até porque é ele que assina a RT. Equipes multidisciplinares que realizam vistorias em loco.
Preparação de documentação e intermediação com cartórios, órgãos públicos. Eles fazem toda essa intermediação, o cliente não precisa ir lá no cartório e facilita muito. O cliente quer, cara, resolve isso aqui. Recebi uma multa, tá irregular, tô com medo de receber uma multa, são várias situações. Me apontaram você, me indicaram, você é o profissional correto, não é? Se é, só resolve. Fala quanto que é que eu pago. É bem assim. Cobra-se caro, a entrega de muito valor. Enquanto isso, o cliente tem a vida pessoal dele reservada. Ele consegue ficar mais com a família dele e várias outras atividades que é pessoal dele. Mas problemas são feitos para serem terceirizados e resolvidos. Custos altos com deslocamentos e taxas governamentais, até 40% de receita. Sacou? Distribuição. Escritórios físicos em capitais para captação local, com suporte remoto via software de gestão de projetos. Por exemplo, AutoCAD para plantas e plataformas como o e-notariado para digitalização. Não conheço esse aplicativo, tá? Então, desculpa estar falando de forma pausada sobre isso aqui. Eu entendo a parte estratégica de vendas, processos comerciais, por aí vai. Embora eu saiba mexer no AutoCAD, tá? Eu sou engenheiro, então eu tenho habilidade com isso aqui. Parcerias com prefeituras e bancos para financiamentos habitacionais são comuns, reduzindo riscos de inadimplência. Exatamente. Se fizer parceria com um banco ou prefeitura, isso aqui é um patamar acima, pode-se dizer. A empresa é um pouco maior, tem contato com. Tem um bom network, um bom relacionamento com a prefeitura. Prefeituras geralmente um pouco menores, consegue ter esse contato mais próximo. E aí reduz o risco de inadimplência dos imóveis irregulares. Essa sacada. Mas isso aqui é um passo mais adiante. O modelo é B2B, para construtoras, e B2C, para proprietários individuais. B2B é business to business. Empresa contratando outra empresa. Ou uma pessoa física contratando uma empresa. Sacou? Simples. Com margem, qual é a margem desse tipo de negócio? 25% a 40% após dedução de impostos e compliance. Compliance é redução de risco. Tá? Vou resumir dessa forma aqui, dá para estender muito. Isso aqui é um termo que é um estudo de toda uma pós-graduação. Não se resume a exatamente isso que eu falei, mas para você entender e ficar rápido. Beleza? Perspectiva de crescimento desse mercado aqui. Olha que interessante. O setor projeta crescimento de 10% a 15% ao ano até 2027. Estamos em 2026. Então, tem crescimento ainda. Impulsionado por tendências como a digitalização de processos e a expansão da REURB interestadual. Oportunidades incluem sustentabilidade, demanda por regularizações com foco em eficiência energética e licenças ambientais, alinhada ao Plano Nacional de Energia 2050. Beleza. Tá. Eu saí lendo, mas tinha coisa que não era importante aqui. Tecnologia. O que a oportunidade inclui ainda? Tecnologia. Uso de BIM, Building Information Modeling, para simulações de aprovação, reduzindo o prazo de 12 para 3 meses. É isso. Não precisa ficar explicando. Isso aqui já. Esse é o crescimento. A tecnologia está ajudando, ainda mais com IA. Mercado, projeções indicam 25 bilhões em 2025, já passou, e está crescendo, porque 2022 era 15 bilhões, 2025, 25, e até 2027 tem crescimento, ou seja, vai passar facilmente aí os 30 bilhões. Como qualquer tipo de negócio é crescente, progressivo, exponencial, isso aqui vai crescer. Desafios regionais. Em áreas de alto pico, favela do Rio de Janeiro. Alto risco. Crescimento é volátil por questões sociais. Pode variar. Beleza, mas tem empresas, tem construções, criação de novos bairros, como a Barra da Tijuca. Antigamente não tinha a Barra Olímpica, criaram e está em expansão cada vez maior. Tem condomínios sendo criados lá.
E são condomínios com prédios, com muitos imóveis em cada prédio. Então, tem muito campo para trabalhar disso aqui. É expansão mesmo. No sul, foca em industrial. Lá no sul. A gente está no sudeste. O sul, industrial. Para leads, oportunidade de growth inclui integração de automações digitais para agilizar fluxos. Ou seja, vou finalizar aqui a primeira aula dessa forma. Para quem quer entrar nessa área aqui, a perspectiva de crescimento tem que estar associada à tecnologia. E eu cheguei a falar antes e cantei a pedra sobre IA. E a IA veio com uma força gigante e está trazendo. Eu vou citar exatamente o termo que está aqui: agilizar fluxos através de automações digitais. Ele está falando de IA. Não está falando somente de agente de IA, mas usar SaaS. O que é SaaS, para quem não entende? Eu estou partindo do princípio que eu estou falando com empresários que não entendem totalmente de termos ligados a marketing, uh, vendas e processos comerciais, como um emaranhado do outro. Então eu preciso explicar o que é SaaS. É um software ligado ao software online. Você vai entender melhor dessa forma. Um software online. Você consegue mexer de qualquer lugar, através de login e senha. Pode-se colocar uma IA lá dentro com agente de IA, um robô, porque se tiver uma conexão com outros clientes, talvez seja preciso o atendimento. Um chatbot, por exemplo, a empresa que tem um número de WhatsApp profissional, qualquer cliente que chegue nele, não importa. Se for 3 horas da manhã e o robô responder, já está à frente de ter que esperar de sábado a domingo, 9 horas da manhã, alguém humano está respondendo ali. As pessoas não querem demorar a ter resposta, porque ela vai mandar uma pergunta para a empresa, mas vai mandar mais para 2, 3, sabe por quê? Porque ela botou lá no Google e apareceu 2, 3, 4 empresas. Quem não faz isso? Chega lá, olha, o WhatsApp já tem a pergunta pronta, manda lá. Aí volta no Google, tem outra empresa, manda a mesma pergunta. O que responder primeiro já está saindo na frente. Imagina agora se você colocar um robô. Tá entendendo? Eu quero que a tua empresa saia na frente disso aqui. E olha que, ó, eu tô no final da página 2 do planejamento estratégico. Eu estou te dando muito insumo, muitos insights do que você tem que fazer na tua empresa. Não é pode fazer, é tem que fazer. Isso aqui é necessidade. Tá entendendo? Implemente o mais rápido possível inteligência artificial no processo comercial da empresa. Aqui eu trouxe um insight em que de atendimento ao cliente interessado. Eu estou partindo do princípio que você, empresário desse ramo, ou de qualquer outro ramo que esteja assistindo isso aqui, tem um perfil profissional, o antigo Google Meu Negócio, bem elaborado e otimizado. Criado e otimizado, com informações corretas, informações que facilitem o cliente a chegar até você, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física. Aí abordou você num sábado, 5 horas da tarde. Não, você não trabalha. Tudo certo. A IA vai responder 24 por 7, que se chama. 24 horas durante 7 dias na semana. Ou seja, não para. É um funcionário que você tem ali de. Pode-se dizer o primeiro contato, é um BDR. É um cara que está fazendo o primeiro contato, ele pode receber o cliente. A experiência do cliente é o que conta muito. Aprenda isso. Para o cliente, a experiência do cliente, a experiência que ele está tendo em ser atendido, conta muito. Tudo bem que essa área aqui não tem tantos profissionais. Mas quem é da área diz que tem muitos. E talvez diga que está saturado. Não está saturado. Porque tem muita gente que faz. Mas tem uns que cobram muito caro, outros que cobram um pouco mais acessível para alguns clientes. Mas como é que o cliente vai diferenciar o que é melhor e o que é pior? Ele vai conseguir diferenciar pela experiência do cliente. O primeiro contato. A primeira impressão é que fica. Nós só temos uma única oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Fixa isso. Se fosse você, anotaria isso aqui. Isso aqui é um ótimo insight para você entender que é a experiência do cliente. Desde o anúncio até a venda e depois a recompra do cliente.
Porque é na recompra que você vai conseguir fazer com que ele indique a tua empresa, o famoso boca a boca, mas eu estou trazendo uma forma que você vai conseguir metrificar matematicamente, estatisticamente, as indicações, porque você vai receber gente nova. E talvez até esse mesmo cliente, caso seja um PJ ou uma pessoa física, tenha vários imóveis, ele vai repetir a compra do serviço, ele vai contratar o serviço de novo. Quando eu falo compra, é contratar o serviço. Tá? Nesse nicho aqui se aplica dessa forma. E é isso. Eu faço esse planejamento estratégico, a minha empresa faz, e não só fazemos o planejamento estratégico, como executamos isso aqui, tudo que eu estou te falando aqui, de implementação de IA, recompra, compra, anúncio, porquê. Eu estou só te explicando o porquê e te falando como. Mas caso você não tenha uma empresa que faça isso, você pode contratar e os dados estão aqui embaixo da empresa. Vou continuar no próximo vídeo, é o segundo tópico aqui, extremamente importante. Esteja lá, assista, porque é uma continuação. E eu quero que você assista e reassista, porque tem muitos insights, muitos detalhes que eu estou trazendo aqui. Tá bom? O próximo vai ser sobre processo comercial, especificamente. E eu não sei a dimensão exatamente do que eu vou trazer de processo comercial, porque depende de insight, de momento, do que eu vou estar acessando para falar sobre isso aqui. Mas, por hoje é só, e te espero no próximo vídeo sobre processo comercial. Os dados estão aqui embaixo, caso você queira entrar em contato. E é isso.